ladeiras, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faze-me ouvir. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. Louvado seja o Senhor. A igreja pode se sentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Cantares de Salomão, nós estamos lendo na Bíblia um livro poético. Embora usando uma linguagem essencialmente poética, o livro de Cantares de Salomão contém uma das mais profundas linguagens proféticas da Bíblia. Por que isto? Porque aprove ao Espírito Santo de Deus apropriar-se daquilo que seria uma linguagem relacionada à obra criadora de Deus, para emoldurar uma linguagem relacionada à obra redentora de Deus. Ou seja, aquilo que é visível, criado, falar a respeito de uma obra invisível, mas uma obra de redenção do homem. Então é por isso que nós vamos poder associar essa linguagem do livro de Cantares de Salomão a uma linguagem profundamente espiritual. Esse livro é um livro que, lido à luz da razão, parece não ter nada de espiritual, mas ele se torna um livro essencialmente espiritual quando o Espírito Santo nos mostra o lado puramente profético do livro. E se nós fôssemos naturalmente comentar aqui a respeito de toda essa linguagem do livro de Cantares de Salomão, nós gastaríamos talvez um dia inteiro ou um mês inteiro. Mas como nós lemos apenas esses versículos do capítulo 2, nós aqui estamos diante de uma linguagem que fala a respeito de um momento especial na vida da igreja do Senhor Jesus. Porque o livro, ele é um diálogo existente entre a igreja de Jesus e ele. Ele o noivo, ela a noiva. Ele o esposo, ela a esposa. Esse livro ele é chamado de Cântico dos Cânticos, porque esse livro ele fala do maior amor existente em toda a história do homem, que é o amor existente entre o Senhor Jesus e a sua igreja. É por isso que nós vamos ver muito no livro de Cantares de Salomão a palavra amor, porque todas as vezes que nós lermos no livro a palavra amor, essa palavra estará se referindo àquilo que foi a prova do amor que Jesus deu para a sua igreja. E qual foi a prova de amor que Jesus deu para a sua igreja? A prova de amor se chama o Espírito Santo de Jesus. Ele amou a sua igreja de tal maneira que ele deu à igreja o seu Espírito Santo para permanecer com a igreja todos os dias da existência dela até ao final dos séculos. É o arrebatamento da igreja. Nós cantamos agora há pouco um louvor relacionado ao livro de Cantares de Salomão. Naquele momento que nós cantamos assim: ali te darei meu grande amor. Aquele momento ali é o momento que a igreja estará vivendo lá com Jesus, o milênio, na glória, e ali ela vai entregar a Jesus tudo aquilo que foi o trabalho que o Espírito Santo de Deus fez na vida da igreja, e agora ela vai devolver isso para Jesus. Ela vai entrar na glória, mas vai entrar levada, conduzida, arrebatada pelo Espírito Santo de Jesus. Então realmente é uma linguagem extraordinária, profundamente profética. Mas os versículos que nós especificamente lemos, eles falam de um projeto de Deus para a igreja,
nos últimos tempos da igreja na terra. É aquele momento em que a palavra do versículo 10, quando diz assim: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É um projeto que nós poderíamos chamar de o projeto do vem. No final do livro de Apocalipse, a palavra diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede vem e beba de graça da água da vida. Então aqui no livro de Cantares, um livro que foi escrito 1000 anos antes de Jesus, o Espírito Santo já revelava ao sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, que um dia Jesus iria preparar uma igreja dele para ela ser arrebatada. Então o primeiro vem se dá dentro de um contexto de uma linguagem profundamente poética, relacionada inclusive à ecologia da terra de Israel, quando diz assim: meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Por quê? Porque o inverno passou, a chuva cessou e se foi. É o período da primavera lá na terra de Israel, quando passam os meses de janeiro, fevereiro, março, vai chegando o mês de abril, começa a primavera. Passaram-se as chuvas, o inverno se foi. É uma linguagem ecológica da terra de Israel, está falando da natureza. E aí agora começa a aparecer as flores na terra, a primavera chega. E quando chega a primavera, a linguagem poética mostra o seguinte: aparecem as flores na terra. O aparecimento das flores na terra é um fenômeno da primavera na terra da Palestina, muito notável. Porque esse fenômeno, ele consiste no aparecimento, principalmente nas planícies, de verdadeiros tapetes de flores vermelhas. Há um nome até lá na terra de Israel para o aparecimento dessas flores na terra, que chama-se o Nitzanim. O Nitzanim significa aqueles tapetes de flores vermelhas que surgem naturalmente na relva, no meio da grama, nas planícies, principalmente a região de Saron. São pequenas rosinhas que nascem no meio da grama, e as pessoas olham aquilo e veem naqueles tapetes vermelhos de flores naturais, veem que a primavera está chegando. Aí a linguagem diz assim: o inverno passou, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra. É uma linguagem poética da ecologia da terra de Israel. Mas o que isso mostra profeticamente? É que na história da igreja houve um momento em que o Senhor começou a despertar a sua igreja para ela se preparar para o arrebatamento. E foi um momento que nós hoje, em termos de história, nós podemos ver nitidamente como se deu esse momento. Um momento em que o Senhor Jesus tira a sua palavra da frieza espiritual de um longo período em que um domínio religioso tomou conta, escondeu a palavra, colocou a palavra lá nos baús dos conventos. Mas houve um momento em que Deus desperta a palavra dele, usa homens, servos de Deus, e a palavra de Deus é retirada dos baús e das universidades, onde a palavra era pinçada dentro dos moldes do domínio religioso do momento, e ela passou agora a ser colocada nas mãos das pessoas. As pessoas passaram a ler a palavra, e a partir dali a igreja começou a se despertar para um momento do arrebatamento. E as flores vermelhas surgiram, porque as flores vermelhas ali, o aparecimento das flores mostrava que o Espírito Santo estava agora sendo derramado novamente de forma poderosa sobre a igreja. Porque o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, ele se deu em duas etapas especiais. Lá no início, houve um poderoso derramamento da graça de Deus.
para capacitar a igreja a penetrar no mundo e evangelizar o mundo lá no princípio, na igreja primitiva. E agora, mais tarde, nos últimos tempos dela, o Espírito Santo novamente ele é derramado sobre a igreja para preparar a igreja para ela ser arrebatada. São dois momentos proféticos. O profeta Oséias já tinha falado a respeito desses dois momentos, falando sobre as chuvas da tarde do dia. O profeta Oséias profetizou que na tarde do dia Deus derramaria uma chuva serodia, a chuva da tarde. Era um poderoso derramamento do seu Espírito Santo sobre a igreja para prepará-la para ela sair deste mundo. E isso historicamente foi uma coisa notável, como que o Evangelho se expandiu pelo mundo. Deus usou os seus servos. Esses homens eram chamados de chamas incendiárias do poder de Deus. Quando o Evangelho era pregado nesse período após a Reforma Protestante do século XVI, era pregado de tal maneira que cidades inteiras se convertiam. Deus usou com grande poder os seus servos, a sua igreja, e o Evangelho se expandindo pelo mundo afora, e graças a Deus chegou até a nós aqui no Brasil, em termos históricos. Mas isso estava acontecendo, esse fenômeno aqui. As flores estavam aparecendo na terra. É uma linguagem poética que aponta para uma linguagem profética. O tempo de cantar chega. Era a hora em que os pássaros cantavam. Porque durante o inverno, durante o tempo das chuvas, eles não cantavam. Mas na primavera eles voltavam a cantar. E o cântico deles era em função de um preparo deles para que na estação seguinte eles se acasalassem. E é um fenômeno que se repete na terra da Palestina todos os anos. Nós tivemos a oportunidade de estar lá no mês de abril, quando pudemos ver o que é a beleza da natureza, quando esses tapetes de flores vermelhas nas planícies, eles surgem tão naturalmente. Os pássaros começam a cantar, chamando a atenção para a primavera que estava chegando, numa estação bem definida. O tempo de cantar chega. O que é muito curioso lá na primavera em Israel é o cântico de um pássaro que surge nesse período da primavera, chamado Zamir. Esse pássaro é um pássaro símbolo da terra de Israel, e o cântico dele é um cântico estridente, melodioso, que chama a atenção das pessoas. Como nós temos aqui no Brasil o canário, né? Lá eles têm o Zamir. E as pessoas, quando ouvem o Zamir cantar, as pessoas dizem: a primavera chegou mesmo. Passou o inverno, o tempo da frieza espiritual, aquele tempo que profeticamente a igreja estava dominada por um poder frio e insensível à voz de Deus. Foi o tempo do inverno, aquilo passou. Agora as flores aparecem e o que se ouve hoje é a voz do Zamir. Porque a voz que a igreja ouve hoje não é a voz de um domínio eclesiástico, não. A voz que o servo do Senhor ouve hoje é a voz melodiosa do seu Salvador. É o Espírito Santo que fala à sua igreja. Essa é a voz, é o cântico que a igreja ouve nessa última hora. Ela não está ouvindo o cântico de um líder espiritual, não. De um fundador de uma religião, não. A voz que a igreja ouve nessa hora é a voz do cântico estridente e melodioso do Senhor Jesus, falando ao seu servo nessa última hora. E a voz dele tem um objetivo, é o acasalamento. Porque Jesus, quando fala à sua igreja, é porque Jesus quer arrebatar a sua igreja para ela morar com ele nas bodas, lá no casamento do Filho do Rei. É maravilhoso nós meditarmos nesses aspectos tão proféticos da palavra. Diz assim: a voz da rola ouve-se em nossa terra. Era outro fenômeno notável na primavera, que acontece todos os anos na terra de Israel, é a voz da rola. Mas o que chamava atenção, o que chama atenção na voz da rola, lá naquela região, não é propriamente o cântico dela, ou o canto dela, mas é a maneira como ela imprime o seu arrulhar. Ela faz uma força de dentro para fora, muito forte, para imprimir o seu canto, preparando-se também para o seu acasalamento. É a voz da rola. E quem vê a rola cantando,
naquela terra na primavera, não vai ouvir uma voz muito agradável aos ouvidos, é um arrulhar de uma rola. Mas quando olha para ela e vê a força de dentro para fora que ela imprime para emitir o seu canto, é coisa de se ficar maravilhado. A igreja ela é assim. A voz da igreja, nessa hora, não é a voz do discurso político, não é a voz da razão, não é a voz da forma de vida, filosófica de vida, não. A voz da igreja, ela é de dentro para fora, ela fala daquilo que o Espírito Santo lhe diz. É interior, é uma força interior, é uma voz interior. Não é a voz que se extravasa lá para fora, que se expõe às vergonhas, aos vexames deste mundo. Não. A voz da igreja, ela é interior, ela é resultado daquilo que o Espírito Santo está fazendo no interior dela. A igreja não canta aquilo que o mundo canta, a igreja não faz aquilo que o mundo faz. A igreja faz, ela canta aquilo que é o resultado da bênção interior que o Espírito Santo de Deus está dando a ela. É isso que chamava a atenção na voz da rola. Então esse fenômeno ecológico da terra de Israel aponta profeticamente, aqui na linguagem do livro, para esse momento que a igreja está vivendo. O momento profético da igreja. Então isso é o primeiro vem desse projeto de Deus para arrebatar a sua igreja. Mas temos o segundo. Nós pegamos aqui o verso 13. Ele diz assim: a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. E logo em seguida vem: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É o segundo despertar do Espírito Santo para a igreja, no sentido de ela estar preparada para o seu arrebatamento. E aqui agora a linguagem faz referência a um outro fenômeno da ecologia de Israel, que é exatamente os figos da figueira. E quando nós nos referimos à figueira, a figueira na Bíblia, ela tem um simbolismo profético, ela simboliza Israel. Por que a figueira simboliza Israel? Porque quando Jesus quis falar a respeito da diáspora, ou seja, da dispersão dos judeus no ano 70, Jesus apontou para os seus discípulos uma figueira. E na presença dos seus discípulos, Jesus foi lá buscar figo na figueira, a figueira não tinha figos. E na presença deles, Jesus disse: seque-se a figueira. Quando voltaram de Betânia, passaram por aquela figueira, a figueira estava seca. E Jesus consolidou esta palavra ali profética relacionada àquela figueira, quando ele falou a respeito de Israel. Ele disse assim: dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão de todas as bandas, te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não ficará sobre ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. E Jesus disse assim: a vossa casa vai ficar-vos deserta. Jesus está falando para Israel, para os judeus. Essa palavra de Jesus se cumpriu no ano 70 da nossa era, e realmente a figueira se secou. Os judeus ficaram dispersos pelo mundo desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, já nos nossos dias. E o que é interessante é que o mesmo Jesus que com a secagem da figueira profetizou que a casa de Israel ficaria deserta, ele também profetizou que um dia a figueira brotaria. E ele contou uma parábola. Ele disse: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando os seus frutos estiverem tenros, sabei que está próximo o verão. E Cantares dizia já há 1000 anos atrás que a figueira iria dar os seus figuinhos. Esses figuinhos hoje já estão com 53 anos, desde 14 de maio de 1948. Então esse fenômeno profético, ele aconteceu nos nossos dias, e isso despertou a igreja. É o segundo vem de Jesus.
O livro está mostrando profeticamente que esse fenômeno profético, esse acontecimento profético dos nossos dias, iria despertar a igreja no sentido de que a volta de Jesus estaria mais próxima ainda. Aí agora viria o terceiro fenômeno, o verso 14, quando ele diz assim: pomba minha que andas pelas tendas das rochas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Esse é outro fenômeno, esse é o último fenômeno. A que está o livro relacionando esse último fenômeno? Esse fenômeno ecológico na terra de Israel acontece sempre já no verão, lá por volta do mês de junho, mês de julho e mês de agosto, onde o verão daquela terra aquece muito. É muito comum na região do Sinai, à sombra de uma árvore, no mês de julho, põe-se um termômetro ali e a temperatura costuma passar de 50 graus centígrados. Mas é um período em que aparecem, no meio das lavouras e dos campos agriculturados, umas pombas chamadas de pombas selvagens, aquelas que fazem seus ninhos nos altos das rochas. E já assim, no final do verão, elas descem dos altos das rochas, elas são pombas selvagens, e vão para as lavouras para se aprovisionarem de alimentos, para levar esses alimentos para os seus ninhos, a fim de que depois de terminado o verão, vindo o inverno, elas possam estar bem preparadas para suportar os rigores do inverno que virá. E além de alimentos, elas se provisionam também de alguns elementos de conforto para os seus ninhos, para tornar os seus ninhos bem confortáveis nos altos das rochas, e terminando o verão, chegando o inverno, elas possam chocar os seus filhotes naquele período ali e acomodá-los convenientemente. É um fenômeno ecológico notável naquela região. E o texto aqui faz menção disso. São chamadas pombas selvagens. O que isso está mostrando profeticamente? Isso está mostrando que nessa última hora, antes de chegar os rigores do inverno, de um período de frieza espiritual no mundo que a igreja não presenciará. É um período após o arrebatamento da igreja. Mas antes disso, o Senhor está apressando uma obra de salvação extraordinária. Essa obra de salvação consiste em o Senhor alcançar ainda nessa última hora um número muito grande de pombas selvagens. O que seriam essas pombas selvagens? Pessoas que nós nunca imaginamos que o Espírito Santo possa alcançar, que o Espírito Santo está alcançando. Verdadeiros fenômenos de salvação. Nós tivemos agora, no mês de maio, um pequeno seminário na Ucrânia e na Polônia. O grupo dos nossos irmãos que esteve ali estavam contando como que os nossos irmãos evangélicos, de uma maneira geral, na região da ex-União Soviética, estão se vendo de repente diante de uma oportunidade de salvação que Deus está dando àqueles países de uma forma extraordinária. E a maneira como, inclusive, Deus tem facilitado a propagação do Evangelho ali. Porque durante os cerca de 70 anos de regime comunista, havia ali uma obrigatoriedade de todas as repúblicas chamadas soviéticas aprenderem uma língua só. Todos tinham que falar o russo. E terminando agora esse período de repressão na década passada, terminou, agora isso está facilitando a pregação do Evangelho naquela região. Porque os irmãos que são da Ucrânia falam russo. Os da Estônia, da
vários outros países naquela região, são cerca de 19 ex-repúblicas. E os irmãos agora evangélicos estão aproveitando que todo mundo fala o russo e anunciando o evangelho na língua russa. Chegou ali, falou russo, fala com qualquer um daqueles países. Porque nessa hora o Senhor está trazendo pombas selvagens. Mas nós temos ainda muitas pombas selvagens. A chegada do evangelho nos países muçulmanos, a chegada do evangelho em países asiáticos. Nós estamos lá fazendo força junto com alguns irmãos na região do Japão, onde não temos 1% de evangélicos no Japão. Está 0,73% o número de evangélicos que tem ali. Há ainda um número de pombas selvagens muito grande para ser alcançado. Dentro do nosso próprio país, um número muito grande de pessoas que estão enlocadas nas locas das rochas, das pedras desse mundo aí. E a voz do Espírito Santo está chamando essas pessoas, se tornou depois. E eu fiquei maravilhado de ver. E era uma pessoa que Deus transformou de tal maneira, aquela voz que antes cantava para o mundo, hoje canta para o Senhor, aquela voz aprazível. Por isso, meus irmãos, esse fenômeno está assim, nessa última hora. As pombas selvagens estão vindo nessa última hora. E o Senhor está alcançando. Porque o inverno vai chegar, a grande tribulação. Mas quando chegar essas novas vidas que o Senhor está salvando nessa última hora, porque Jesus disse que o meu evangelho será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações. E como é que Jesus terminou a palavra? Como é que ele diz? E então virá o fim. O evangelho sendo pregado a todo mundo para testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queríamos deixar essa palavra aqui para os irmãos, que o Senhor deu um dom espiritual, mostrando que nós trouxéssemos essa palavra aqui para um despertamento nosso da igreja nessa última hora. Não temos tempo a perder. Há um número muito grande de vidas que Deus quer salvar. Eu me lembro de duas pombas selvagens que eu conheci. Elas estavam no Manaim. Eram dois irmãos que tinham se convertido. E um se encontrou com o outro lá no Manaim, o lugar onde nós fazemos o nosso seminário. Quando ele olhou para o outro, ele não acreditou que o outro fosse capaz de ser salvo. E disse assim: você aqui? Aí o outro virou para ele e disse assim: mas você também aqui? De tão selvagens que eram, viviam uma vida tão torta, tão errante, que eles não imaginavam que o Espírito Santo fosse capaz de salvar um ao outro. E eles se encontraram os dois. E quando um deles: você aqui? Eu disse: mas você também aqui? Eram duas pombas selvagens, mas que agora a sua face era aprazível, a sua voz era doce, porque estavam cantando louvores ali ao nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar com esta palavra, para que isso seja uma bênção para as nossas vidas. Entendemos isso.